Fala, geeks e geekas, tudo bem com vocês? E hoje, galera, eu estou aqui para simplesmente trazer o episódio 2 de um quadro um pouco esquecido no canal, né? Que é o Platinados. E hoje eu estou aqui com Marvel's Spider-Man Remastered, a versão remasterizada. E antes que alguém pergunte, mas no final do Platinados 1 você deixou claro que o episódio 2 seria do Assassin's Creed Origins. Sim, eu sei, mas eu realmente platinei o Origins, inclusive tá no meu vídeo da minha retrospectiva Xbox, que eu vou deixar aqui na descrição. Só que, tipo assim, naquela época eu não pretendia jogar as DLCs. Eu só platinei o jogo base e boa. Só que hoje eu pretendo sim jogar as DLCs depois que eu zerar o Odyssey, que inclusive tá no meu canal de games, que também tá na descrição. Então, depois que eu fizer as DLCs do Origins, eu faço o platinados dele com a DLCs, tá? E não é todo jogo que vai estar com as DLCs, tá? Só que o Origins eu vou fazer questão de fazer porque é um jogo que eu curti, ok? Bom, antes de ir pro vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like. E sem mais enrolação, bora lá. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficar dividido em 8 capítulos / períodos, que são eles: história, jogabilidade, pontos positivos, pontos negativos, minha experiência / estatísticas, DLC, veredito e, por fim, considerações finais, né? Então, pessoal, começando por história. Cara, não preciso nem dizer que a história é um dos pontos altos desse game, né? Também exclusivo da PlayStation, mas enfim. Bom, aqui o Peter tem 8 anos de experiência como Homem-Aranha e já é uma pessoa mais madura, tendo 23 anos. Ou seja, ele não é aquele Peter que tá no colégio e tal. E uma das formas que o jogo mostra essa experiência / maturidade do Peter, pelo menos ao meu ver, foi colocando a Yuri como parceira dele, mostrando que pelo menos a maioria dos policiais não tem mais aquele preconceito com ele, não vê ele como fora da lei. Outra forma foi dando tecnologia ao Peter, como na máscara e nos próprios gadgets, mostrando que, tipo assim, ele evoluiu na inteligência dele, usando a inteligência dele pra tornar ele um Homem-Aranha melhor. Só que nessa parte falo mais da jogabilidade, tá? Dos gadgets, etc. E, é claro, dando uma nova profissão ao Peter, porque aqui é mencionado que ele foi fotógrafo, só que durante o período do jogo ele trabalha como auxiliar de cientista no laboratório do Dr. Octopus. Ou seja, mostrando que ele evoluiu, sabe? Ele não é mais aquele fotógrafo, ele conseguiu um emprego com o qual ele realmente gosta. Tipo, ok, o Peter gosta de fotografia e tal, mas todo mundo sabe que o sonho do Peter mesmo é trabalhar como cientista, etc. Bom, a história do jogo se inicia com a gente indo atrás do Wilson Fisk. Porque nesse universo fala que o Peter, como Homem-Aranha, tá atrás dele já há um tempo, né? Só que só agora a polícia conseguiu provas para incriminar ele e provar a identidade dele de rei do crime. Enfim, a gente consegue prender o rei do crime e a história vai se desenrolando com uma nova gangue surgindo em Nova York, no caso os demônios. Que nos jogos posteriores são chamados de demônios internos, provavelmente por causa da dublagem, né? Mas enfim, eu prefiro só demônios mesmo. Continuando. Ao decorrer da trama e missões também são apresentados para a gente personagens da história do Homem-Aranha, como a Tia May, que trabalha no Festo, uma instituição que acolhe pessoas em condições ruins, a Mary Jane, que nesse universo não é mais aquela, sabe, não estereótipo, mas aquela mulher super bonita e tal, modelo. Aqui ela é uma repórter, uma mulher mais inteligente, que inclusive ajuda nós no game, na parte de investigações. Também temos o Miles, que depois de perder seu pai, que inclusive tem uma missão muito da hora com o pai do Miles nesse jogo, resolve trabalhar no Festa também, como uma forma de superar o luto. E além de todos esses personagens, também temos o Norman, que é prefeito da cidade nesse jogo, a Sable, que é uma instituição de segurança liderada pela Silver Sable, a Yuri Watanabe, etc. Cara, é personagem pra caramba. Até o Shocker, que é um dos meus vilões favoritos, está aqui. Tudo bem que ele é bem escanteado, né? Tipo, a gente só tem uma boss fightzinha com ele, depois ele some. Mas eu gosto da participação dele nesse game. Bom, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas o ponto culminante é quando descobrimos que o líder dos demônios é o Martin Lee, criador do Festa, que quando criança foi cobaia de um experimento que deu poderes para ele, porém esse experimento saiu um pouco do controle e fez com que ele matasse seus próprios pais acidentalmente. E esse acidente foi culpa de quem? Norman Osborn.
Ou seja, o Martin Lee estava apenas esperando o momento certo, né, no caso a prisão do rei do crime, para tomar o poder do submundo de Nova York e assim roubar o bafo do diabo. Mas o que é isso? Você me pergunta. Uma arma biológica em forma de gás que, quando respirado, pode levar até a morte. Enfim, a história vai se desenrolando até chegar em seu ponto culminante. Sim, eu sei que eu já falei essa palavra, ponto culminante, mas segue o roteiro, segue o roteiro. Bom, e esse ponto culminante 2 é quando descobrimos que Otto Octavius, mentor do Peter, estava ajudando o Lee porque ele também odeia o Norman, por meio que impedir os experimentos dele, por assim dizer. E no caso isso deve ter deixado o Otto com mais raiva, porque ele precisava muito terminar as invenções, porque aqui o Otto tem uma doença que vai tirar os movimentos dele, só dos músculos, mas a mente dele vai ficar intacta. Ou seja, ele quer fazer as invenções para poder criar os braços dele e ter uma forma de se locomover depois que essa doença começar a ficar mais forte. Enfim, acontece um monte de coisa, uma fuga da prisão, a reunião do Sexteto Sinistro, mas a coisa mais impactante é que o Otto libera o bafo do diabo e o Dr. Morgan, que é um aliado nosso nesse game, consegue fazer o antídoto. Porém, o Otto rouba ele. E a gente tem que ir pra boss fight, etc. E, bom, nós conseguimos pegar o antídoto, só que no final nós temos duas escolhas. Ou desperdiçar ele inteiro, salvando a vida da Tia May, que foi infectada, ou deixamos para o Dr. Morgan fazer mais para o resto da população. E é bem isso que a gente escolhe. Porém, infelizmente, vemos a Tia May morrer em nossos braços sem a gente poder fazer nada. É, eu sei que isso é bem triste. Bom, pessoal, agora no veredito da história. Obviamente, esse jogo não tem uma narrativa nível The Last of Us, Red Dead, etc. Mas, cara, a história desse game é muito boa e merece reconhecimento. Tem reviravoltas interessantes, tipo a conexão, sabe? A gente prendeu o Rei do Crime no começo, só que isso fez o Martin Lee ter a oportunidade perfeita para instaurar o caos. E até o Jameson comenta isso, tipo falando que o Spider-Man prendeu o Rei do Crime e tal, mas isso vai trazer muitas consequências, etc. Ou seja, a história com certeza entra num dos pontos positivos desse game. Bom, pessoal, falamos um pouco da história, agora na jogabilidade. Bom, uma coisa que eu tenho que falar da jogabilidade desse game é a variedade. Tipo, nesse game a gente joga com o Miranha, com a Mary Jane, com o Miles e ok, tá certo que muita gente odeia jogar com a Mary Jane, odeia jogar com o Miles por causa do stealth desse game, que realmente o stealth é meio quebrado. Mas assim, isso não tira o mérito do game, né, de trazer tanta variedade. E além disso, a gente também tem variedade de jogabilidade com o próprio Homem-Aranha, com missões de stealth envolvendo o Homem-Aranha, mas também outras formas, tipo, tem uma missão que o escorpião infecta a gente com o veneno dele, e a gente fica a maior parte da missão sem poder encostar no chão, porque a gente tá alucinado com o veneno, e fora isso também surgem umas caudas de escorpião saindo do chão muito doidas. E assim vai, ou seja, tem muita missão diferente nesse game, e a gameplay desse game é muito variada e traz muitas maneiras diferentes de se jogar, por assim dizer. E além disso, a gente também tem minigames que eu simplesmente amo fazer. Amava, né? Porque eu platinei o game. Tipo, tem um de circuito, também tem um de separar líquidos. Cara, esses minigames eram divertidíssimos e eu fico muito triste que no game do Miles e no Marvel Spider-Man 2 tenham tirado. Tipo, voltou os minigames, mas com certeza eles são bem menos divertidos. Bom, falando das boss fights, elas são bem fáceis. Tipo, é literalmente isso, não tem muito o que falar sobre elas. Elas não possuem barra de life, mas, tipo, elas são tão curtas e simples, porque é basicamente só desviar e atacar, que nem merecia. Não que não merecia, tipo, nem valia a pena colocar uma barra de life, tá ligado? Bom, falando do combate da árvore de habilidades, tipo, ela é bem separadinha e tal, só que não tem nada demais no combate. Tipo, o fator do sentido da aranha, eu acho que ele tá muito bem introduzido nesse game. Tipo, quando ele fica azul, você tem que desviar e tal. Tem negócio das esquivas perfeitas. O sentido da aranha, em termos de combate, ele é o ponto forte do combate desse game, na minha opinião. A árvore de habilidades também, ela não tem nada demais. Tem boas habilidades. Só que tem uma que me irrita, que eu vou falar mais nos pontos negativos. Aquela habilidade é bem decepcionante.
Ainda bem que no Spider-Man 2 corrigiram ela, mas isso eu falo mais dos pontos negativos desse vídeo aqui. E sobre a dificuldade, cara, eu vou falar mais, tipo, sobre a minha experiência com dificuldade na parte das estatísticas e minha experiência, mas, sinceramente, cara, a dificuldade nesse game com certeza não é algo que deve ser relevante, não é algo que você deve levar como relevante. Meu Deus, esse trava-língua, hein? Mas é porque esse game, o forte dele não é dificuldade, mas até a Suprema, que você libera quando você zera pela primeira vez, é de boas. De verdade, ou seja, a dificuldade nesse game, tu pode sentir dificuldade, tipo, nas primeiras, sei lá, 2 horas de gameplay, mas depois disso você vai se acostumando, pega o jeito do sentido da aranha e tal, fora os elementos de gameplay que vão sendo introduzidos ao decorrer da história, ou seja, dificuldade, com certeza você não vai passar mal com dificuldade. E pra mim, o the best da gameplay desse game, sem dúvida, são os gadgets. Tipo, eu sei que alguns deles são muito apelões, tipo, muito fora da casinha, tipo as ondas de choque, as minas antigravitacionais, etc. Mas mesmo assim, é muito da hora jogar com eles. Tipo, tem gente que reclama da seleção de dispositivo, que dá uma câmera lenta no meio da gameplay, mas pra mim isso não é um incômodo. E, bom, pessoal, depois de falar um pouco da gameplay, já dá pra notar, né? Tem alguns pontos negativos, tipo o stealth, mas com certeza a gameplay também é um dos pontos altos desse game. E, bom, pessoal, depois de falar um pouco da história e da gameplay, bora falar dos outros pontos positivos desse jogo. E não tem jeito de começar melhor esse tópico se não for pelo web swing. Você achou que eu tinha esquecido dele na gameplay, né? Cara, eu falei que os gadgets são the best da gameplay desse jogo, porque, obviamente, o web swing eu deixei pra falar aqui e não pra falar na gameplay. Porque o web swing, cara, que negócio gostoso de fazer. Não, é impossível você jogar esse jogo e não achar o web swing uma maravilha. Tipo, ele é muito bom. Tu pode variar entre deixar ele um web swing mais, como é que eu posso dizer, mais rápido assim, ou deixar ele um pouco mais lento. Eu particularmente prefiro ele mais rápido, mas cara, não tem como, é muito bom, tem várias habilidades relacionadas ao web swing, tu vai evoluindo ele na árvore de habilidades, com aquele negócio lá, com aquele ramo da árvore chamada travessia. É muito bom, cara, é muito bom. Não tenho o que falar, é muito bom. Outro ponto positivo pra mim são a moeda, né, entre aspas, do game e os colecionáveis. Cara, esse game tem muitos colecionáveis da hora. Tem os negócios de fotografia que você tem que tirar fotos de monumentos de Manhattan, que é muito bom fazer isso. Tem as bases que também são muito da horas. Tem os desafios do Taskmaster, que, ok, os de stealth são um saco? São um saco. Mas fora esses, os outros são bem legais, da bomba, do drone é meio chatinho, mas ok. O de combate é muito bom, você ficar batendo nos inimigos. Aquele lá eu acho que eu peguei Supremo em todos de combate, porque é muito interessante. E tipo assim, cada colecionável vai dando uma moeda pra você diferente. Por exemplo, as bases dão ficha de bases, os desafios dão ficha de desafio. Fora os crimes aleatórios que tem pela cidade, né? Que também são meio que um colecionável que dão fichas de crimes. Só que não tem como, né? O the best, máximo the best dos colecionáveis, sem dúvida, são as mochilas. Cara, o que essas mochilas deram de referência na história não tá escrito. Tem referência a vilão do Homem-Aranha, tem referência a outros personagens. Cara, o colecionável de mochilas nesse game, com certeza tô no meu top 10 colecionáveis favoritos da história dos games. Com certeza. Se não for o meu colecionável favorito da história dos games. E além disso, a gente também tem aquelas torres de observação que também são bem daorinhas, que tem que ajustar a frequência de rádio. Tem as estações de pesquisa do Harry, que também são bem legais e não são nada repetitivas, porque cada uma você tem que fazer uma coisa, ou seja, é muito bacana nos colecionáveis. Bom, pessoal, outro ponto positivo pra mim é o mundo aberto. Tipo assim, eu sei que é meio clichê falar isso, mas embora o mundo aberto seja bem pequeno não, médio, tamanho ok, uma coisa muito da hora que tem nele como é que eu posso dizer? Não referências, mas tipo, locais. Cara, o tanto de print que eu tirei de locais e outdoors, tipo, é propaganda de pizzaria, é propaganda de loja, é propaganda de um monte de coisa, cara. E isso é muito bacana nesse game, porque dá a impressão que não é uma cidade genérica, dá a impressão que é uma cidade viva mesmo.
sabe? Além disso, tem bastante NPC também, é muito bom. O mundo aberto só seria perfeito se tivesse pelo menos mais prédios entráveis, exploráveis, essa é a palavra que eu tava tentando lembrar. Porque, pô, nenhum prédio explorável nenhum prédio explorável é meio triste, cara. Seria muito bacana poder entrar dentro do Clarim Diário, embora a gente não esteja mais trabalhando lá. Eu disse que não era nenhum prédio explorável, mas tem um sim, que é o laboratório do Dr. Octopus. Só que, cara, só esse. A gente podia entrar no apartamento do Peter, entrar no apartamento da Mary Jane. E, tipo, tem muita opção, cara. Seria muito bacana se tivesse mais prédios exploráveis, de verdade. Outra coisa bem bacana nesse game é o Homem-Aranha desse jogo, tipo, ele não é só aquele cara que salva as pessoas do crime. Ele também salva problemas ambientais, ou seja, ele é um Spider-Man que ajuda de várias formas. Tanto que eu falei das estações de pesquisa do Harry. Aquelas estações são para ajudar o mundo, ajudar o ambiente, ajudar a poluição. Ou seja, o Homem-Aranha aqui, ele não faz o bem só resolvendo crimes. Ele também faz o bem lidando com problemas ambientais. E isso é muito bacana, cara. E já que estamos falando de Harry, também outro ponto positivo desse game são os personagens. Cara, os personagens desse game são muito bacanas. A Mary Jane, a Tia May, o próprio Peter, né, o nosso protagonista, a Yuri. É muito legal a dinâmica dele com a Yuri. É, ele fica fazendo a piadinha do Agente Spider, cara, é muito bom. O Harry também, até personagens que não apareceram são bons, tipo o Harry, cara. A gente vê que ele realmente quer ajudar o mundo. E como eu disse, também tem as piadinhas do Homem-Aranha, que ele faz com a Yuri, mas também tem outras. Cara, tipo, eu não lembro a missão, se não me engano, é uma missão que a gente tem que resgatar pombos. E não é do Howard. Não é do Howard, é outra missão. Mas, enfim. Cara, o Homem-Aranha faz uma piadinha, simplesmente falando: Ah, que não sei o que, essas pombas tão fortes, não. Elas não estão pulando o dia de asas. Cara, pô, essa piadinha, tipo, tentando dar uma indireta daquela piada do dia de perna. Cara, que piada boa, cara. Essa piada foi muito top, muito bem colocada. E outra também é quando, se não me engano, a energia da cidade cai, a gente tem que restaurar. Daí o Homem-Aranha fala: agora os adolescentes já podem voltar a mandar indiretinhas no metrô. Cara, esse Homem-Aranha faz piadas muito boas, de verdade. E outra piada muito boa, que na verdade nem veio do Homem-Aranha, mas aí sim do Jameson, é que quando a gente termina os colecionáveis da Gata Negra, que eu esqueci de falar deles, porque tem muito colecionável nesse jogo, mas são todos muito bons, que a gente tem que meio que tirar foto de uns gatinhos que ela deixa espalhadas pela cidade, e daí no final, quando a gente termina, ela rouba o uniforme dela que estava na delegacia. Porque esse era o plano dela. A polícia ia pegar os gatinhos, que eram meio que provas de crime, e colocar na delegacia. E assim ela ia poder hackear o sistema, porque os gatinhos, na verdade, eram meio que umas mini máquinas que faziam ela poder hackear o sistema e poder entrar lá. Enfim, é muito doido. E daí, quando ela rouba o uniforme, ela foge, né, com o uniforme. E quem jogou sabe que, tipo assim, todo o evento que acontece no game é comentado pelo Jameson. Porque, tipo, uma boss fight é comentada por ele, um crime e tal, uma missão secundária, até missão principal. Daí, quando a gente termina essa missão, assim, da Gata Negra, aparece, né, o áudio dele comentando e tal, e ele fala simplesmente isso. Que não sei o que, o Homem-Aranha aliado à Gata Negra, que não sei o que. O Homem-Aranha está ajudando a Gata Negra porque ele está pensando só com a cabeça de baixo. Meu Deus, cara, que piada foi essa, Jameson? Cara, que piada. E além disso, também tem uma coisa interessante nesse game, é que, tipo assim, ele não é restrito, tipo, a gente tem coisa de. Não muito. Ok, não é algo muito explícito, é mais implícito, mas a gente tem coisa. A gente nesse game tem coisa relacionada a sexo. Tipo, eu vou falar mais sobre isso na DLC. E também tem palavrão, cara. Tipo, não palavrão, tipo, muito pesado, mas tem palavrão, tipo. Eu não vou falar aqui, mas aqueles palavrão relacionados a fezes, sabe? Tem esse tipo de palavrão. E também tem uma vez só que eu vi o mais pesado, que é quando a gente tá na missão com o Miles, que a gente tem que fugir com o Rhino. E tem palavrão, palavrão pesado, tipo P-O-R-R-A. O Miles fala: Eita, P-O-R-R-A. Ou seja, esse game não é restrito, ele não se restringe a não falar essas coisas, não tratar desses temas. E isso eu acho muito bom. Bom, e também uma coisa que eu quero comentar com certeza aqui é as skins. Cara, que esse game é lotado de skins não tá no gibi. Tipo, tem muita skin.
tem skin de filme, tem skin de quadrinho, e vai sair o vídeo de eu ranqueando todas as skins da melhor para a pior, uma tier list. E o melhor das skins é que cada uma delas, não todas, mas a maioria, libera o poder de skin, que é meio que tipo uma habilidade especial que você desbloqueia quando você usa a skin. E quando eu tava. Antes de eu jogar, eu já sabia disso. Só que, tipo assim, eu achei que pra você usar tal poder, você ia ter que usar a skin dele junto com ele pra poder usar o poder. Mas não! Tu pode pegar o poder da roupa clássica, por exemplo, e usar ela com a roupa normal. Com a roupa aprimorada, que é a roupa com a aranha branca. E foi isso que eu fiz, porque o poder da roupa clássica é o melhor. Eu não lembro se é da roupa clássica ou da roupa rasgada. Não, acho que é da roupa clássica. Cara, o teia desenfreada, que poder maneiro. Tu literalmente pula e começa a soltar teia girando. Esse poder é muito bom. E fora isso, outro que eu achei bem legal é do Aranha de Ferro dos filmes, que ele desbloqueia as garras, que daí tu pode ficar batendo com as garras. Aquele também é bem maneiro, mas ainda assim eu prefiro teia desenfreada, que é muito bom. Bom, pessoal, sobre gráficos e desempenho, eu não vou poder falar muito aqui, porque essa não é a minha especialidade. Eu sou mais focado em jogabilidade e gameplay, porque eu não entendo muito de gráfico. Mas eu não notei nada de, tipo, anormal. Rolaram alguns bugs comigo, mas foram tão poucos que nem vale a pena comentar. Tipo, bug de inimigo entrar na parede e tal, mas, tipo, foi tão pouco isso que aconteceu, tipo, 2 vezes. Ou seja, não provavelmente foi algo isolado. Mas pra mim os gráficos e desempenho tão ok. Eu sou uma pessoa leiga nisso, mas pra uma pessoa leiga tipo eu, tá ok, ok? E por fim, pra acabar os pontos positivos, a gente tem que falar das referências. Cara, tem muita referência a vilão aqui, como eu já falei nos colecionáveis, e tem muita referência a outros heróis da Marvel. Tipo, nas mochilas a gente pega um pedaço um pedaço do capacete do Mistério. A gente pega um frasco de areia que supostamente o Homem-Aranha estaria preso nele. E fora isso, a gente também tem muita referência a outros heróis. Tipo, numa das mochilas a gente tem um cartão do Matt Murdock. Um dos monumentos que a gente tem que fotografar é a Embaixada de Wakanda. A gente também tem a Torre dos Vingadores, o Sancto Sanctorium. Ou seja, tem muito herói nesse universo. E eu fico pensando, será que a Insomniac e a Sony pretendem fazer um universo cinematográfico da Marvel, só que nos videogames? Porque, tipo assim, ok, a gente já tem o Homem-Aranha, já tem o jogo do Wolverine que confirmadamente vai se passar nesse universo. Em 2030, por causa em 2030, por causa dos vazamentos, a gente ficou sabendo que vai ter o jogo dos X-Men em 2030. Como eu já falei, o Matt Murdock, o Pantera Negra, os Vingadores, ou seja, cara, eu tomara que eles estejam fazendo um universo cinematográfico da Marvel nos videogames. Eu não sei se aquele game ruim dos Avengers se passa no mesmo universo do Marvel Spider-Man, mas embora aquele game seja ruim, tomara que sim, né? Porque pelo menos é uma adição ao universo, mas aquele game é ruim sim, tá? E eu disse que esse tópico de referências ia acabar com os pontos negativos, mas eu tenho com os pontos positivos, falei errado, mas eu tenho outro. A dublagem. Calma. A dublagem desse game é muito boa. A interpretação de voz é boa, as vozes são boas, tem adaptações de dublagem boas, mas tem uma coisa que atrapalha muito a dublagem, embora seja boa. E falando isso, a gente já pode pegar o gancho pro ponto negativo. Cara, vai se ferrar com não traduzir os nomes. Não. Tem nomes que não me irritam. Tipo Scorpion. Pô, Scorpion é um nome maneiro pra caramba. Embora ele não seja em português. Mas tem uns que me deixam muito. Ai, que ódio. Cara, Rei do Crime é um dos nomes mais imponentes da Marvel. Tipo, o Rei do Crime. Aqui, ele é o Rei do Crime? Não, ele é o Kingpin. Que traduzindo é literalmente chefão. Pô, cara, irrita muito isso. Outro que me irrita muito, ok, o vilão Camaleão, ele não tá nesse game. Mas a gente tem uma citação dele nesse jogo. E cara, Chameleon. Chameleon. É sério isso, jogo? Chameleon. Pô, Spider-Man, ok, é meio broxa, mas não me irrita tanto. Os que mais me irritam com certeza são Kingpin, Chameleon, Mr. Negative, isso daí me irrita muito. E eu ainda falo obrigado por pelo menos os nomes que são iguais em português e em inglês
não terem sotaque americano, tipo Shocker. Ainda bem que eles não falam tipo Choker ou Electro, ainda bem que eles não falam Electro, ainda bem que pelo menos eles falam mais aportuguesado, Shocker e Electro. Porque se eles falassem Electro, daí seria demais também, né, pô? Outro ponto negativo também, que eu já falei em outros tópicos, é o stealth. Cara, que stealth chato. É, o inimigo do nada ele vira pra trás. Tipo, a gente mata. A gente aperta o botãozinho de verificagem e ok, mostra que dá pra pegar aquele inimigo. Só que a gente pega ele e do nada mostra que o outro inimigo viu a gente. Ou seja, o stealth desse jogo é muito ruim. É muito ruim mesmo. Bom, sabe aquela habilidade que eu falei que ela é bem decepcionante? É a habilidade de poder pegar mísseis no ar e tacar no inimigo. Só que quando a gente faz isso, o míssil ele não explode. Ele meio que só. É como se a gente estivesse pegando pedaços de metal e tacando. Pô, cara, que decepção! Seria muito top a gente pegar o míssil e tacar no inimigo e explodir na cara do inimigo. Embora pareça meio psicopata, mas ia ser muito top. Ainda bem que pelo menos corrigiram isso no Spider-Man 2. Mas não interessa. Nesse jogo isso é um problema, na minha opinião. Bom, uma missão pra mim, secundária, que pra mim é um desperdício, é uma missão chamada Spider-Man. Que é com E, não com A. Spider-Man, pra ficar Homens-Aranha. Então, nela, a gente descobre que tem uma pessoa se passando por a gente, só que ela não tá fazendo mal. Ela tá fazendo o bem. E, inclusive, é nessa missão que o Camaleão é citado, porque o Homem-Aranha fala: Nossa, será que é o Camaleão de novo? Ele não fala Camaleão, né? Ele fala Camillion. Mas esquece isso. E, bom, e na cena pós-créditos, quando a gente termina a campanha, a gente vê que o Miles foi picado pela aranha. Tipo, a gente vê isso durante a campanha, só que só na cena pós-créditos ele fala pro Peter. E daí, quando eu tava jogando, eu pensei, cara, será que é uma introdução pro Miles ser o Homem-Aranha? Porque eu não sabia quase nada do game do Miles Morales. Ou seja, eu não sabia se tinha alguma introdução dele e tal. Na DLC tem, só que eu ainda não tinha jogado a DLC. E daí, tipo assim, eu fiquei imaginando, cara, é o Miles, certeza é o Miles. Mas quando apareceu o nosso cara que tava se passando por a gente e mostra a mão branca, eu já me decepcionei. Que obviamente não era o Miles, era só um cara que fazia karatê e que tava tentando ajudar. Cara, na moral, que decepção. Que decepção. Seria muito mais bacana se fosse o Miles. Ai, que decepção. Foi muito triste isso. Bom, outro ponto, entre aspas, negativo, né? É os rostos. Porque eu joguei a versão remasterizada e nem nunca tinha tocado na versão normal. Ou seja, eu não sei se os rostos, tipo assim, se você jogar a versão normal e depois ir pra remasterizada, provavelmente você vai sentir a diferença e não vai gostar. Mas como eu joguei a remasterizada direta, pra mim nem fez diferença. Mas, cara, realmente, aquele rosto do Peter não convence nada. Ele é um rosto bem feito? É. Mas, tipo assim, o Peter tem 23 anos, aquele rosto não é muito convincente, cara. Bom, pessoal, acabando os pontos negativos, bora pra DLC. Cara, a DLC, ela é boa, só que, tipo assim, eu acho que no capítulo final, que é o Comando Silver, eu acho que ela fica muito arrastada, sabe? Eu acho que ela acaba muito rápido, acaba muito do nada. E também, não fica claro se o Cabeça de Martelo, o vilão da DLC, ele morreu ou não. Tipo, não fica claro se ele tá morto ou sei lá, ele tá só em coma, desmaiado. Ou seja, isso pra mim é muito ruim na DLC. Bom, pessoal, agora é em minha experiência barra estatísticas. Cara, eu comecei a jogar esse jogo no modo incrível. Só que tava um pouco difícil, porque como eu disse, nas primeiras 2 horas você sofre um pouco. E daí eu descobri que dava pra mudar a dificuldade. Só que eu falei, não vou mudar, cara. Só que bastante tempo depois, quando eu tava quase platinando o game, na verdade, acho que eu já tinha platinado. Eu vi que o modo lá tava amigão da vizinhança. Ou seja, eu platinei o game no modo mais fácil sem querer. Porque é sério, eu não sabia que eu tinha mudado sem querer, cara. Ou seja, eu platinei no modo mais fácil sem querer. Bom, eu fiz o New Game Plus, porque é uma conquista que não é obrigatória, mas eu quis fazer tudo. Eu fiz 100%. E no New Game Plus, na dificuldade suprema, eu consegui zerar em 13 horas. Ou seja, eu não vi quanto tempo eu demorei pra zerar na primeira jogatina, na primeira run. Só que provavelmente deve ter sido isso, tipo umas 15, por aí.
E sobre a platina no geral, eu demorei 73 horas. Sim, eu sei que isso é tempo pra caramba. Mas, tipo assim, eu fiz algumas coisas que não precisava fazer. Tipo, eu fiz questão de ir atrás de todas as fotos secundárias, que não é obrigatório. E também eu fiz 100% dos troféus, que pra platina você só precisa fazer uma parte deles. Tipo, nem a DLC você precisa fazer. Mas eu quis fazer tudo, porque eu amei o jogo. E aqui tá o jogo platinado, galera, ó. Troféus da versão remasterizada. Cidade que nunca dorme, o Comando Silver, que é o capítulo final. Cidade que nunca dorme, Oh, meu Deus! Guerras Territoriais, que é o capítulo 2. E Cidade que nunca dorme, o Assalto, que é o comecinho. Aqui o novo jogo mais. E por fim, Marvel Spider-Man remasterizado, que deve ser que provavelmente é os troféus que já vem no jogo base. E aqui, ó, cara. Aqui 100%, 100% e aqui é a platina. Obviamente que eu não precisava fazer o 100% aqui, mas eu quis fazer porque eu gostei muito do jogo e jogos que eu gosto muito eu faço as DLCs, o 100% e tal. E aqui é a platina, né? Beleza? Oi galera, invadindo o vídeo aqui. Eu esqueci de mencionar que esse jogo eu demorei 73 horas pra platinar e ele me rendeu 12 dias de jogatina, porque o primeiro troféu veio no dia 11 do 12 e o último no dia 23 do 12, beleza? Então, de jogatina foram 73 horas, só que em dias reais foram 12 dias, ok? Continuando com o vídeo aí. E bom pessoal, agora no veredito. Cara, um jogo muito bom, uma história massa. Tipo, quando eu tava escrevendo o roteiro, até quando eu já tinha começado a gravar o áudio, eu comecei a lembrar de mais pontos positivos que ficaram de fora, que eu vou falar mais no game do Miles. E tipo assim, os pontos negativos foram ao contrário. Eu tentei buscar, tipo, pô, só isso de ponto negativo? Será que não tem mais, cara? Mas não, realmente tem poucos pontos negativos. Ou seja, esse game merece uma nota 9 de 10 e por enquanto é o meu game favorito da vida. Eu sou muito fã da Marvel, muito fã da Homem-Aranha e esse game é um presente pros fãs, cara. E bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ele tá mais longo que o normal, mas é porque eu quis fazer uma análise mais profunda, embora eu não ache que tenha ficado tão profundo assim, embora o vídeo tenha ficado longo. Meu canal de games está na descrição. Ele não tem reviews de games e tal, ele só tem gameplay, porque reviews eu prefiro fazer no meu canal principal. Tá aparecendo, vai aparecendo na tela, ou tá aparecendo, né? A playlist do game que eu tô fazendo dele agora. Aqui, ó, Assassin's Creed Odyssey. E também o meu último vídeo, que foi a tier list de What If. E essa vai ser a tela final agora. Playlist do canal de games, último vídeo do canal principal e o canal de games aqui no canto. Beleza? Twitter também tá na descrição, Instagram também. Se inscreve, deixa o like rumo aos 100 inscritos e é isso. E falou!